E aí, galerinha, beleza? Vamos dar sequência aí, pessoal. Agora, exercícios referentes à nossa apostila de medicina aí, tá, gente? Página 410, aula 27 e 28, pessoal. É basicamente a nossa penúltima aula, o nosso penúltimo assunto, gente. O último vai ser a aplicação disso aqui ainda, só que aí fazendo rotação. Até então, estamos estudando estática de um corpo extenso. E lembra que o único objetivo da estática de um corpo extenso, pessoal, é além do corpo não transladar, se mexer para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, é também não deixar ele girar, ele rotacionar. Para isso, os torques, pessoal, o somatório de todos os torques que agem nos corpos deve ser nulo. Então eu quero fazer alguns exercícios com vocês envolvendo esses assuntos aqui, tá, pessoal? O primeiro exercício, lógico, vou fazer os que tem conta, os teóricos aí, dúvidas, vocês me procuram no chat, tá, pessoal? O 2 diz que no Porto de Paranaguá, um guindaste segura uma barra horizontal em equilíbrio que, por sua vez, segura uma caixa A de massa, primeiro dado real que ele forneceu, tirando o desenho, né, gente? Massa da caixa A, 20 quilogramas. Conforme está no desenho. Nessas condições, considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, pessoal, é correto afirmar que o peso da barra vale quanto? Será de quantos nêutrons? Então vamos lá. Pegou o exercício assim, primeiro passo é desenhar o polo, o ponto no qual pode acontecer a rotação, gente. Bem, aqui ficou claro, acho que ficou nítido, né? Que é nesse ponto aqui, pessoal, que pode acontecer o giro. Então esse é o nosso polo. O segundo passo era desenhar todas as forças. Quais são as forças, gente? Lógico, a força peso dessa caixa, que eu vou fazer em vermelho. Vou colocar peso de A. Reparem que essa força tem a tendência de fazer o guindaste girar, pessoal, no sentido anti-horário, e tem aquele pediu, que é o peso da barra. Mas se essa barra for homogênea, onde nós desenhamos o vetor força-peso, gente? O vetor força-peso é desenhado exatamente no centro dela. Ó, gente, exatamente no centro dessa barra. Aqui vai estar o peso da barra, que é o que o exercício pede. Mas, Marcos, torque, você além dos pesos, das forças, não precisa saber da distância? Sim. Não está exatamente no meio, pessoal? Então a distância aqui não ficou tão proporcional ao meu desenho. Mas a gente sabe que essa distância, que eu vou chamar de D2, corresponde 3 para a direita, 3 para a esquerda. Se aqui já tem 1 metro, pessoal, então o D2 corresponde a 2 metros. E agora é só aplicar a parte teórica. O somatório de todas as forças, dos momentos de força, melhor dizendo, devem ser nulos. Gente, PA faz girar a barra no sentido anti-horário. Já peso de B faz essa barra girar no sentido horário. Então, um torque vai ser positivo e o outro negativo. Como é um sistema de duas forças, o que nós chamamos de sistema binário, eu já vou igualar os torques, tá? Ó, ficamos que o torque, devido ao peso de A, faz girar para um lado, deve ser igual ao torque do peso da barra, que faz girar para outro lado, gente. Peso do bloco A, peso da barra. E o que era torque? Força vezes a distância, de onde você está aplicando a força ao polo, que eu coloquei no meu desenho D1. Tudo isso deve ser igual ao torque devido a essa força, gente, que é a força B vezes a distância que eu chamei de D2. É assim que a gente vai resolver exercícios, pessoal. O peso de A é massa 20 vezes gravidade, que é 10. A distância, pessoal, 1 metro. O que o exercício pede, o peso da barra,
vezes a distância, gente, no meio da barra, 3 para a direita, 3 para a esquerda. Se já tem 1 metro aqui, lógico, a distância entre o peso da barra e o polo corresponde a 2 metros. Ficamos que 200 dividido por 2, né, gente? Ó, 20 vezes 10, 200, 200 vezes 1, 200, dividido por 2, peso da barra, 200 dividido por 2, logo, o peso dessa barra é de 100 newtons. Tá aí o nosso exercício 2, pessoal. Tananana. E agora eu já tinha colocado aqui o exercício 3, com a mesma ideia, tá, gente? O mesmo raciocínio. No exercício 3 ele diz que um homem de massa igual a 80 kg. Olha que homem, coisa mais linda meu desenho, pessoal. A massa do homem de 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros, cuja massa é muito menor que a do homem, pessoal. A prancha está posicionada horizontalmente sobre 2 apoios que eu já desenhei e suas extremidades, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. Opa! Vamos lá, vamos lá. A distância do camarada aqui, pessoal, até aqui, ele falou, vou chamar de D1 de novo, DA, tá? Do polo A, né? DA, 0,2 metros. A intensidade da força em newtons em que a prancha deve exercer sobre o apoio A. Nossa, ele vai pedir a normal do polo A com a prancha, pessoal. Equivale a quanto? Olha o que o camarada vai pedir. Vou fazer em azul aqui, ó. Esta força, gente, a reação do bloco A na prancha. Então, com certeza, aí não pode ser o polo. Porque não teria distância nenhuma entre essa força e o polo, né? Tem que ter o produto distância, braço de força, vezes a força. Então, quem nós vamos considerar o polo, gente? Nós vamos considerar o polo esse cara aqui, ó, o ponto B. Ele, nesse exercício, vai ser o polo. E as distâncias entre as forças, gente, o peso do homem, vou fazer em preto, né? O peso do homem, lógico. Agora, o peso do homem tem a tendência de fazer girar no sentido anti-horário essa prancha e a normal fazer girar no sentido horário. Tudo em relação ao polo. Qual é a distância, gente? 2 metros é a distância entre os polos. Se aqui é 0,2, é lógico que a distância entre a força-peso do homem e o polo, vamos colocar aqui, ó, DH, distância do homem ao polo, é de 1,8 metros. E a distância da normal, Marcos, até o polo é o comprimento total da prancha. Ó, essa distância aqui, vou chamar também distância da normal, corresponde a 2 metros. Mesmo raciocínio que o exercício anterior. Agora que nós temos as forças e temos, pessoal, os braços de força, a distância entre a força ao polo, vou usar o mesmo raciocínio que o exercício anterior. O somatório dos momentos de força, que também são chamados de torque, tem que ser igual a 0. O peso do homem faz girar num sentido, a normal tinha a tendência de fazer girar no outro sentido. Então eu igualo os torques, gente. O que ele pede, a normal, vamos escrever que nem eu escrevi aqui, né? O torque da força normal igual ao torque do peso do homem. O torque da normal em A igual ao torque do peso do homem. E torque é força, que no caso é a normal, vezes a distância, pessoal,
da normal ao polo. Tudo isso igual à força peso do homem e a distância entre essa força ao polo. Sempre o mesmo raciocínio, gente. A única coisa que pode diferenciar aqui é para um modo da gente encontrar as distâncias. O resto é sempre a mesma coisa. Vamos lá. Normal, lá naquele ponto A, vezes a distância entre a normal e o polo, que é 2. Peso do homem, gente, é massa 80, vezes gravidade, que é 10, vezes a distância entre a força-peso do homem e o polo, que é 1,8. Logo, a normal de A, pessoal. Nós temos que 10 vezes 80, 800, vezes 1,8, pessoal, dá 1440 isso aqui, tá? 1440 dividido, 2 está multiplicando, vai dividido por 2. Sendo assim, a reação do apoio em A, pessoal, sobre a prancha corresponde a 720 newtons. Tranquilos exercícios, né, galera? Vamos para mais um. O exercício 4, gente. Vou apagando aqui. Sempre identifica o polo, depois desenha as forças e veja a correspondente distância, os tais braços de força, né? O exercício 4. Uma gangorra, que também é chamada de alavanca, tá, pessoal? Existem 3 formas de alavancas. Terminando esse exercício, eu vou passar isso aí. Sempre é bom a gente... Não é muito cobrado, mas vai que a gente ganha, né? É contemplado. Tem um garoto aqui que eu vou fazer uma bola B. E um garoto aqui que eu vou fazer uma bolinha A. E o exercício diz que, pessoal, 2 crianças estão em um parque de diversões em um brinquedo conhecido como gangorra. Isto é, uma prancha de madeira apoiada em seu centro de massa, conforme está na figura. Quando a criança B se posiciona a uma distância x, ó, já sabemos quem é o polo. Alguns caras chamam isso em alavanca, pessoal, de fulcro, tá? Vamos fazer as distâncias. Essa distância aqui, distância do garoto B, ele chamou de x. E a distância do garoto A, pessoal, é x sobre 2. Permanece equilíbrio. Nessas circunstâncias, assinale a alternativa correta. O peso da criança B igual ao peso da criança A? Impossível, né, gente? Se fosse, como as distâncias são diferentes, aconteceria um desequilíbrio. O peso da criança B é o dobro do peso da criança A? Gente, está mais distante, a força tem que ser menor. Para isso eu vou utilizar a mesma coisa que nós fizemos ali para provar para vocês, tá? Temos quem aqui, Marcos? Temos a força peso do garoto B e temos aqui o peso do garoto A. Somatório dos torques dos tais momentos de força, 0. Gente, torque do garoto A faz a barra girar no sentido anti-horário.
Já o torque, devido ao peso B, tem a tendência de fazer a gangorra girar no sentido horário. Peso de B. Olha aí, ó. PA vezes DA é igual a força PB vezes DB. PA, no lugar de DA, pessoal, X sobre 2, PB, no lugar da distância, X. Posso cortar o X, ficamos que o peso da criança B é metade do peso da criança A, galera. Metade. Tá mais distante? Não precisa ser a mesma força. Quanto mais distante essa força for aplicada do polo, mais tranquilo é acontecer o giro. O torque, pessoal, fica mais fácil. E aqui, galera, nós fechamos os exercícios, né? E vamos para a seguinte coisa. Para alavanca, gente. É um assunto aí que não deu tempo da gente passar nas nossas videoaulas, tá? Nas nossas aulas ao vivo, né? Ao vivo, nossa senhora, hoje eu tô uma loucura com a língua aqui. Não deu tempo? Cai pouco, mas sempre é bom a gente colocar isso aqui. É a aplicação disso daqui, gente. São 3 alavancas possíveis. Dentro dessas 3 alavancas, 2 únicas forças atuam. São chamados os sistemas binários. E olha como eu vou colocar ela aqui para vocês, tá? Deixa eu apagar o quadro todo aqui. Vai copiando aí. As 3 alavancas. Gente, 2 forças atuam. O F, R, que nós chamamos de força resistente. Resistente. Gente, essa força resistente é a força que a alavanca vai produzir em um determinado corpo. É a força que a alavanca vai aplicar num determinado corpo. Mas nós vamos aplicar uma força em uma das pontas dessa alavanca, que nós chamamos de força potente. FP, tá? Força potente. Então a brincadeira só ocorre entre essas 2 forças, pessoal. Lógico, as distâncias vai ser da força resultante ao polo, que nós também chamamos de fulcro, e a distância da força potente, que é a distância entre ela e o polo. A primeira alavanca é a tal da interfixa. Inter, eu quero que vocês pensem entre. Fixa, quem vai estar? É o ponto fixo. Então, na alavanca interfixa, nós temos que o ponto fixo é no centro, gente, ó, o nosso fulcro. E aqui você aplica a força em uma ponta e essa força vai fazer com que a alavanca exerça essa força resistente, que é normalmente o peso, gente. Então imagina aqui, ó, o peso de um corpo, que vai ser a força resistente. E eu vou aplicar uma força aqui na intenção de equilibrar essa alavanca. Por que interfixa, Marcos? Porque o ponto fixo está entre. Entre quem? A força resistente, que na maioria dos exercícios, pessoal, é o próprio peso do corpo, e a força que nós vamos ter que aplicar. Essa é a força potente. As distâncias, lógico, né, gente? Ó, eu fiz uma seta aqui só para falar que é fixa, não é vetor isso aqui não, tá? Distância da força resistente e aqui braço de força, né? Da força
potente. É muito comum, quando cai esse assunto, o cara pedir qual é a vantagem de você usar uma alavanca assim. Gente, vantagem em alavanca, vantagem é representada com a letra grega beta, tá? E esse beta é a razão entre a força resistente pela força potente. Olha só, gente, é essa razão, que é inversamente proporcional às distâncias. Distância da força potente por distância da força resistente. Aqui nessa alavanca, a vantagem sempre é maior ou igual a 1. E é expressa normalmente em porcentagem, tá, gente? Por isso que nós temos vantagem em usar uma alavanca interfixa. A próxima alavanca, pessoal, é a tal da interresistente. Você só vai mexer quem vai estar inter, quem vai estar entre aí, tá? Interresistente. Lógico, quem vai estar inter aqui agora, pessoal, fiz em azul, é a força resistente. Então, olha aqui onde vai estar o polo. O também chamado de fulcro, tá, gente? Aqui vai estar o próprio peso, que é a força resistente. Fiz em preto ali. Olha aqui, gente. Aqui é a força resistente, por isso que é inter, tá entre quem? Ao ponto fixo e onde você vai aplicar força. Nós podemos aplicar a força, nesse caso, aqui, né? Aqui é a força potente. Distâncias, pessoal, repara. É até aqui que é o nosso polo, no caso. Ó, mudei o polo. Lá o polo era inter, agora está na ponta. Distância da força R, que é o braço de força. E aqui, distância da potente. Pessoal, aqui nós também temos vantagem. Aqui também tem vantagem. E é da mesma forma que isso aqui, tá, gente? Igualzinho. A vantagem também é obtida dessa forma. Vantagem beta. Nessa alavanca também sempre vai dar valores maiores ou iguais a 1. É a razão entre a força resistente pela força potente, ou distância da força potente ao polo, o tal do braço de força, dividido pela distância do braço de força da força resistente. Nas duas situações, você obtém vantagens maiores ou iguais a 1. Mas temos uma terceira alavanca. Quem falta ficar inter, pessoal? Falta a força potente ficar inter, não é? Então, é a terceira e última alavanca, chamada interpotente. Na alavanca interpotente, você sempre terá uma vantagem menor, pessoal, que 1. Sempre menor. É a única alavanca que o polo está aqui. Agora, você aplica força aqui, pessoal, a força potente. Como é mais próximo do polo, essa força tem que ser maior. E essa força vai ser o quê, pessoal? Transmitida. Isso aqui é uma pinça, tá? Isso aqui é uma pinça, gente. Uma força resistente. As distâncias aqui, galera. Distância aqui, tá vendo que a distância é menor? A forma de calcular é a mesma, só que você vai ver que a distância da potente é menor que a distância da força resistente ao polo.
Então aqui nós temos valores que são menores que 1, tá? É comum, não tão comum pedir sobre alavancas, por isso que a gente não dá tanta ênfase, pessoal, nas aulas presenciais, mas eu aproveitei esse tempinho aí para passar para vocês. Gente, uma ótima semana, fiquem com Deus, tá? E não se esqueçam, mantenham o foco. Aquele abraço!